Eu vou contar um pouquinho da minha história antes da gente entrar na palavra. Pode sentar, em nome de Jesus. Contar um pouquinho da minha história, daquilo que Deus fez na minha vida. Eu me chamo Rodrigo Manga, tenho 45 anos, sou casado com essa gata aqui, ó, minha linda esposa Cirlange, que está aqui. Fique em pé, Cirlange, fique perto. Foi ela que me pediu em casamento lá atrás, já eu conto essa história para vocês. Sou pai da Júlia, de 21 anos, e do Henrico, de 7 anos. Estou como prefeito na cidade de Sorocaba. Quem já ouviu falar de Sorocaba? Quem já ouviu a frase, vem morar em Sorocaba? Depois eu vou dar um boné desse aqui, ó, para algum de vocês do vem morar em Sorocaba. Quem quer? Quem quer? Então vou deixar, para aí, Silene, depois de dar um boné pra galera aí do vem morar em Sorocaba. Tem livre aí também, não dá de presente pra todo mundo. Ó, a manga aí, ó, gostei da manga. E ó, estou como prefeito no segundo mandato, fui reeleito agora em outubro passado, com a maior votação da história da cidade de Sorocaba, para a glória de Deus. Me considero uma pessoa abençoada por Deus hoje, tendo uma família, realizado profissionalmente, financeiramente, mas nem sempre foi assim. Aproximadamente 18 anos atrás, eu estava preso no mundo das drogas, do crack, da cocaína, da maconha e do alcoolismo. Eu comecei ainda muito novo, com 15 anos, a experimentar as drogas. Comecei como a maioria dos jovens começam, na bebida, depois no cigarro, até que eu experimentei um trago da maconha, e era tudo muito legal, muito divertido, porque existe um romantismo feito em favor das drogas, em especial da maconha. É natural, não faz mal, não dá nada, não pega nada. E eu fui me viciando nas drogas, e no começo eu experimentava, eu fumava um baseado quando os amigos ofereciam, dava um tapa na maconha. Depois eu fui comprando um pouquinho, um saquinho, daqui a pouco tinha 50 gramas, e me tornei um viciado em drogas. Até que um dia, um encontro com amigos, os caras foram num carro e voltaram meio esquisitão. Eu falei, o que é? O que vocês foram usar lá? Ele falou, cocaína, já experimentou? E eu já tinha essa tendência, essa predisposição, porque vivia naquele mundo, naquelas companhias, e eu sempre falo para as pessoas, hoje nós temos um trabalho que ajuda as pessoas a se recuperar das drogas, e eu sempre falo para os jovens, ou para aquelas pessoas que nós de alguma maneira tentamos ajudar, porque a mãe sempre fala assim, ó, cuidado com o estranho, não tome nada no copo de estranho, não aceite nada dos outros. Mas quem oferece a droga não é o estranho, é o amigo, é quem você confia e você acaba experimentando. Então, nesse grupo de amigos, eu experimentei a cocaína. E, perdão da palavra, infelizmente para mim, foi paixão à primeira vista. Eu me entreguei na cocaína. E a cocaína, quando você usa ela dá uma sensação, entre aspas, muito boa, uma sensação, você se sente muito bem, mas na hora que passa 20, 30 minutos, aquela sensação cai, e você tem vontade de usar de novo, e daí você vai se aprofundando, e eu me tornei então uma pessoa que tinha um namoro com a cocaína. Eu vivia, para eu sair eu tinha que cheirar, quando eu bebia eu tinha que cheirar, e o aumento da droga foi aumentando, e o cérebro da gente, ela é tão demoníaca, a questão da cocaína, que você busca uma sensação que você nunca mais vai encontrar. Aquela primeira sensação que eu falei para vocês que parecia maravilhosa, o corpo vai buscar ela o resto da vida. Sempre você vai querer uma dose maior para ter aquela sensação, mas você nunca mais vai alcançar. E aí que vem o vício, e aí que vem a dependência, e aí que a pessoa vai se destruindo. Só que eu sempre trabalhei, eu vendia automóveis, eu tinha uma renda muito boa, então eu não precisei roubar, não precisei furtar, eu tinha uma família estruturada, mas como qualquer pessoa que usa drogas, eu fui perdendo tudo. Aquelas pessoas do bem que andavam do meu lado, a confiança dos meus amigos, até que um dia
Depois de já conhecer a festa rave, já conhecia o Extra, já conhecia o LSD, lança-perfume, maconha, cocaína. Eu achava que não podia piorar. Um dia eu saio de uma balada, meus amigos lá, a gente bebendo, e a hora que você bebe dá uma vontade muito louca de usar droga. E aí eu larguei todo mundo ali e falei, eu já venho. E fui para um bairro lá na cidade de Sorocaba, onde costuma virar à noite as pessoas vendendo droga. E eu cheguei lá para o traficante, eu falei, eu vim buscar pó. Ele falou assim, olha, pó não tem, mas tem pedra. Foi aí que eu dei o meu primeiro trago no crack. E aí o crack, ele é 50 vezes mais potente que a cocaína. O crack, era que a pessoa sopra a fumaça do crack, ela tem aquela sensação, volto a repetir, entre aspas, que no começo, muito boa, uma sensação de empoderamento. A hora que você assopra, já vem a depressão. Aí você precisa tragar mais uma vez, tragar mais uma vez. E por isso que a gente vê milhares de pessoas no Brasil todo, nas cracolândias em São Paulo, nas mini cracolândias que existem no interior, que largam tudo por causa do crack. E ali começou a cavar mais rápido o meu fundo do poço. E eu comecei a perder o amor que eu tinha pelas coisas mais importantes para mim. Eu para usar droga, eu inventava uma desculpa que tinha acontecido qualquer coisa comigo no trabalho, no dia que eu tinha que ficar com a minha filha, porque eu queria usar droga. Quer dizer, aquilo que era o amor principal para mim, eu abri a mão por causa do crack. Mas isso não era algo só meu, isso acontece aí fora. Nesses tratamentos que nós fazemos para as pessoas saírem das drogas, eu já encontrei com uma mãe, na cidade de Sorocaba, que trocou o seu filho por R$50 para consumir crack. Com uma jovem de 16 anos, que se prostituía por um trago do crack. Ela não cobrava dinheiro, ela cobrava um trago da pedra para que ela se prostituía. Um homem que trabalha numa multinacional chamada Look do Brasil, Grupo Scheffler, uma empresa muito grande, bem sucedido. Eu encontrei com ele chorando uma vez numa mini cracolândia, era a época de Natal. Ele falou, Manga, eu comprei uma bicicleta que era o sonho do meu filho, e desandei, fui lá, peguei a bicicleta do meu filho, vendi por drogas, não tenho coragem de voltar para casa. Uma professora da rede municipal, que abandonou os alunos, não foi mais para a escola, por causa do crack. E comecei a chegar no fundo do poço, mas eu tentava, de alguma maneira, sair, porque o dependente químico, quantas vezes eu fui chorando buscar pedra, porque eu sabia que eu ia lá, eu ia me arrebentar, eu não ia conseguir voltar para casa, minha mãe ia sofrer, meus irmãos iam sofrer, minha família ia chorar, mas o vício era mais forte do que eu. Teve uma ocasião que nós estávamos isso é muito triste, dói até hoje. Eu estava numa festa, estava ali meus amigos, estava minha filha, estava minha mãe, uma virada de ano, e eu saí no meio da festa, falei, vou rapidinho buscar droga e já volto, com o pé quebrado. Fui, peguei o carro, fui, voltei, já tinha acabado a festa, aquela choradeira, aquela confusão. Eu não aguentava mais, mas eu não tinha forças para sair. Aí tinha um pastor, chamado Pastor Valmir, que hoje está lá nos Estados Unidos, e toda vez que ele me encontrava, eu trabalhava numa loja que chamava Rua 7, toda vez que ele me encontrava, ele falava, Manga, vamos para a igreja, vamos voltar para Jesus, Deus tem um projeto na sua vida. E eu fugia do pastor. Às vezes a minha loja ficava na esquina, e eu olhava de longe e falava, ixi, já vem um pastor chato de novo, tentar pegar no meu pé. Eu fugia dele. Eu ia tomar um café pela manhã, olhar para o lado, quem estava lá? Pastor. Eu estava vendendo um carro, a hora que o cliente ia assinar, atrás do cliente quem estava? Bendito pastor. E ele foi me perseguindo, ele foi me atazanando a vida, que eu queria fugir dele, não conseguia, até que um dia eu não aguentei, eu falei, tá bom pastor, eu vou com o senhor. Ele falou, vamos para o Vale da Bênção. Vale da Bênção é um lugar que fica aqui próximo, em Araçariguama, que é um lugar de oração, um lugar parecido com esse, onde as pessoas se reúnem para orar. E aí, era uma sexta-feira, aquele pastor, ele, de tanto insistir, eu falei, vamos embora. E eu falei, amanhã passa 7 horas da manhã em casa, no sábado. Aí eu saí aquela noite, mas eu desandei de uma tal maneira,
Eu cheirei, fumei pedra, bebi, bati o carro, foi uma confusão que eu fiz. Cheguei em casa 6 horas da manhã, e eu não orava há muito tempo, mas naquele dia eu orei. Eu falei para Deus, Deus, faça que esse pastor esqueça de vir aqui, para que eu possa descansar, que eu preciso dormir, eu preciso relaxar. Mas não adiantou, deu 7 horas da manhã em ponto, quem estava lá embaixo? Pastor. Tocou o interfone, eu desci ainda muito louco, virado, ainda sob efeito das drogas. Nós fomos para esse lugar que chama Vale da Bênção, pegamos um dia de oração, e naquele dia eu tive um verdadeiro encontro com Deus, e daquele dia em diante nunca mais eu fumei, nunca mais eu bebi, nunca mais eu cheirei, eu nunca mais usei crack, porque aquele dia o Senhor Jesus começava uma nova trajetória na minha vida. E passou alguns meses, eu comecei a buscar na igreja, daí eu me afastei dos meus amigos. Aí eu buscava, eu ficava na igreja, falava, agora eu preciso arrumar uma mulher de Deus. Só que eu tentava pela minha própria força, né? Eu ficava olhando, falava, pô, aquela irmã é bonitinha ainda. Tinha namorada, era casada. Eu falava, meu Deus. Eu falei, vou deixar na mão de Deus. E fui fazer um curso de marketing. 3 meses depois que eu já havia recuperado, chego atrasado no curso. Uma donzela chega atrasada também. Quem que era? Cirlange. Eu falei, é ela. Aí fizemos o curso, e aí eu falei, nós fomos almoçar todo mundo. Eu falei assim, Deus, eu falei, eu não vou falar nada. Se ela falar do Senhor para mim, é um sinal que é ela. Deu hora do almoço, falei, vamos tudo almoçar. Dividimos grupos que estavam no curso de marketing, fomos almoçar. Ela pegou um CD que tinha lá acho que hoje nem tem CD mais, né, nos carros, mas tinha um CD lá no carro. Ela pegou e falou, nossa, quem que é evangélico aqui? Eu falei, eis o sinal, está confirmado. Falei, sou eu mesmo. E aí começamos, convidei ela para comer uma pizza. Ela não parava de ligar, falava, ela também estava pedindo um homem de Deus. Foi, Cirlange, estava pedindo um homem de Deus. E ficamos 1 ano, namoramos, casamos, e aí veio o Henrico, e temos essa família abençoada. Palmas para a dona Cirlange, que está aqui, ó, que ajudou, e todo esse fortalecimento. Mas Deus, Ele vai acrescentando dia a dia na nossa vida, e eu tenho a certeza que esse Acampa 2025 não vai ser só um encontro de jovens. Esse Acampa 2025 vai acontecer algo extraordinário da parte de Deus, que vai ficar marcado na sua vida também. Quem crê? Deus vai fazer maravilhas na sua vida, nesse momento que você está tirando para adorar Ele. Vamos ler a palavra de Deus? Abre a Bíblia, você que está com a Bíblia, você que não está, acho que vai ter aqui também, ó. Abre a Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Você que está a Bíblia, erga ela para o alto um pouquinho. Você que está sem, erga a sua mão direita. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa é a hora mais importante, meu Pai, dessa reunião, porque é onde o Senhor vai falar no coração dos seus filhos. Que nada venha sair de mim do homem, mas que venha ser o Senhor falando no coração de cada um essa manhã. Nós determinamos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra de Deus: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Olha a situação, olha aqui para o manga, olha a situação desse homem, cego, morador de rua, quer dizer, e jogado no beira do caminho. Era uma pessoa com pouquíssimas possibilidades, ou quase zero, de mudar de vida.
Uma pessoa que, além de estar na miséria, ele tinha uma deficiência física que o impedia, que já deixava ele em desvantagem às demais pessoas da sua época. Porém, ele teve ali, nós vamos ler agora na passagem, uma oportunidade única na vida dele. Deus coloca para mim e para você oportunidades que são únicas, que se a gente souber agarrar, ele transforma a minha vida. Quando aquele pastor me chamou para ir para o Vale da Bênção, Deus estava mostrando que aquilo seria uma oportunidade única, que eu deveria abraçar. Hoje eu não sei qual é o que Deus quer falar com você, eu não sei qual é o seu problema, mas pode ter certeza, Ele está te dando uma oportunidade para mudar em definitivo a sua vida e da sua família, porque Deus, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece os nossos anseios, e por mais que a gente tenha planos, os planos de Deus são maiores do que os meus. Então pode ter certeza que por mais que você planeje, Ele tem algo muito maior para fazer na sua vida. Se eu falasse há 18 anos atrás, eu vou ser prefeito de Sorocaba, já falei, ixi, usou droga de novo, pegou da boa agora endoidou de vez. Mas Deus, Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É isso que Ele faz, Ele transforma aqueles que não são para entender aqueles que são. E Ele continua: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um fato importante que eu aprendi no decorrer da minha vida é que para cada uma pessoa que quer ver você vencer na vida, você vai ter 100 que eu chamo dos urubus, que vão tentar atrapalhar você, que vão falar que você não consegue, que você não vai chegar, que vão mandar te calar, que vão mandar você ficar quieto. E o segredo para você vencer é você enfrentar os nãos que colocam para você, é você enfrentar os urubus. E se você tem uma meta no nosso Senhor Jesus, você tem uma fé, você determinou algo para a sua vida, você coloca Ele como meta, dá o seu passo, que Ele vai dar o passo dele e você vai encontrar a sua vitória. Não importa nada, nem ninguém que tente te barrar, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do inimigo, não importa se um gigante te levantar, olha para o gigante e fala: sai da minha frente, porque maior do que você é o Deus que está comigo. E você vai dando a sua caminhada com Deus. E os homens falavam: fica quieto. Falava para ele: cala a boca, pare de gritar. E ele cada vez gritava mais, porque ele sabia que ali ele tinha oportunidade para mudar de vida. Ou aquele momento acontecia um milagre na vida dele, ou quando que novamente ele ia ter um encontro com o Filho de Deus. E continuou no 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Os mesmos urubus que tinham falado para ele ficar quieto, que estavam mandando ele ficar calado, estavam falando para ele não atormentar o mestre, quando viram que o Senhor Jesus se voltou para ele, foram lá: parabéns, hein? O mestre te chamou. Sabe o que é isso? Aquelas pessoas que de alguma maneira, algum dia, até zombaram da sua fé, até falaram para você: mas você vai a encontro de igreja no carnaval, tanta coisa para você curtir, você é jovem ainda, você tem uma vida toda para aproveitar. Essas pessoas vão ver Deus na sua vida através do seu testemunho e vão chegar para você e vão falar assim: ei, eu quero conhecer esse Jesus que transformou a sua vida. Pode ter certeza disso. A sua família vai ser alcançada através
daquilo que Deus fizer na sua vida. Porque a televisão é um meio importante de evangelização. A rádio é um meio importante de evangelização. A internet é um meio importante de você poder fazer divulgação, evangelização. Mas para Jesus, a melhor maneira de divulgar o reino dele é pegar uma pessoa que estava nos vícios e hoje é um homem e uma mulher de Deus transformada. Pegar aquela pessoa que tem uma família destruída e hoje tem uma família abençoada. É pegar aquela pessoa que sofria na miséria e hoje tem a prosperidade enviada para Deus. Então, quando o milagre dele acontece na sua vida, quem ganha com tudo isso são as pessoas que estão ao seu redor e o reino de Deus, que tem uma pessoa que está escrito com o seu nome no livro da vida. Aí ele continua. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e foi de um salto ter com Jesus. Quer dizer, quando ele fala capa, simboliza o velho homem, simboliza aquela situação que ele vivia. Ele teve a oportunidade, ele jogou fora e falou: eu não quero mais isso. Eu quero essa nova vida para mim. Eu quero viver essa nova história. Eu quero ter esse encontro com Deus. Quem quer ter um encontro com Deus hoje? Então deixa para trás tudo aquilo que impede você. Age sua fé como Bartimeu agiu, mas não de uma maneira ponderada, uma maneira agressiva. Aí lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. O que salvou ele, gente? A fé dele. Não foi os discípulos que salvou, não foi as pessoas que estavam ao redor, não foi um familiar. Ele falou: a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esses últimos versículos. Jesus foi claro com ele, com tantos outros nomes, quando ele fala: a tua fé te salvou. E o que é você ter fé em Deus? Você tem algo, como esse copo d'água, você tem algo precioso, que são as bênçãos que Deus pode entregar para você, que são o que Deus tem preparado para você, que é aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida, quer que você prospere, quer que você tenha uma família abençoada, quer que você alcance uma profissão de destaque, porque Ele tem um propósito na sua vida. E aí, o medo, a dúvida, as opiniões contrárias fazem você pegar essa fé e tomar de golinho em golinho. E aí as coisas não acontecem na sua vida. E a fé que esse homem teve não foi uma fé de golinho em golinho. A fé que esse homem teve foi uma fé de se entregar, de jogar a sua capa, de dar um salto e ao encontro com o Senhor Jesus. Portanto, a partir de hoje, você não vai ter fé de golinho em golinho. A hora que o Senhor Jesus der a oportunidade para você, abrace a sua fé e seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que possa acontecer a transformação na sua vida. É isso que Ele espera de mim e de você. Que você haja com tudo, que você acredite nele. Porque se você acredita nele, nada, ninguém vai poder impedir você da sua vitória. Você lembra a história de Davi? Davi estava lá, jogado com as ovelhas. Então Deus falou: vou levantar um novo rei sobre Israel. E mandou o profeta lá na casa do pai de Davi. Aos olhos naturais, até do próprio pai, Davi não seria o escolhido. O profeta chegou, olhou, aqueles irmãos de Davi fortes, formosos, guerreiros, soldados, malhado, bonitão, só no shape. Falou: isso não é nenhum desses aí não. Não é esse que Deus chamou, está faltando alguém. Então Jessé falou: tem mais um, o Davi. Acho que o Davi não é, magrinho, pequenininho, Davi não tem condição de ser rei, chama ele lá. Mas Davi, ele não tinha aparência física
aos olhos naturais, mas ele tinha dentro dele uma fé que nada o impedia. Ele já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, ele estava ali orando, adorando a Deus. Às vezes você está vivendo, matando um leão por dia, você fala, poxa, as pessoas não me notam, as pessoas não estão vendo a minha fé, parece que Deus não está ouvindo. Pode ter certeza que Deus está ouvindo, e a unção dele, o óleo dele já foi derramado na sua cabeça. É só questão de tempo para que você possa pegar a bênção que ele tem preparada para você. É questão de tempo, é o tempo dele. E aí Davi é ungido rei. Sabe o que acontece no dia seguinte? Nada. Não aconteceu nada. Continuou a vida dele normal. Mas ele já tinha dentro dele a promessa de Deus para a sua vida. Quem tem a promessa de Deus para a sua vida? Então, questão de tempo. Questão de tempo. O mundo todo, as pessoas ao seu redor, todos os acontecimentos vão ter que se preparar para você brilhar, porque o Deus Todo-Poderoso já tem um plano na sua vida, e quando Deus manda, tem que obedecer. Tem um ditado aí fora que diz que quando Deus manda, até o diabo obedece, é ou não é assim? E aí aconteceu uma grande guerra, uma grande luta, uma afronta muito grande, e um gigante apareceu, e começou a colocar medo no povo de Israel, e todos aqueles soldados tinham medo. Quem que podia enfrentar aquele gigante? Mas Davi tinha dentro dele a fé em Deus, e ele falou, rei, eu posso enfrentar esse gigante, eu posso derrotá-lo, porque ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E aí então tentaram colocar armadura nele, não conseguiram, porque era muito grande para ele, e ele foi lá na fé, não pela sua própria força, mas na força de Deus. E é isso que vai te fazer diferente. Às vezes as pessoas me desafiam para alguma coisa, eu penso comigo, eu não sou de brigar, de confusão, mas eu penso comigo assim, eu falo, poxa, esse cara não sabe o que está falando. Se Deus me tirou do crack, não existe impossível que ele possa fazer na minha vida. E isso vale para você e valia para Davi. E Davi então, com uma pedra, ele taca a pedra no gigante, o gigante morre. Deus entrega aquele primeiro grande desafio na mão de Davi, e a fama de Davi se espalha de uma tal maneira que todo Israel, todo o povo de Israel começa a falar de Davi, gerando inclusive ciúmes do próprio rei com Davi. E olha que não tinha TikTok na época, não tinha Instagram, e a fama dele se espalhou, porque se tivesse, seria fácil. Aí Davi ia pegar a cabeça do gigante, postar, matei aqui o gigante Golias, e aparece lá, Faraó curtiu essa postagem. Mas não tinha isso. A Deus foi soprando o nome de Davi, a ponto que foi se espalhando, e ele começou a ser convocado para grandes guerras, e Deus foi abençoando, até que ele se tornou rei. Se tornou um rei segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus. Eu já estou encaminhando para o final. Um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha vivido experiências únicas, vivia na guerra. Deus chamou eu e você para batalhar contra os poderes do mal desse mundo. Nós temos que estar em oração, nós temos que estar em jejum, nós temos que estar apegado na palavra de Deus e nunca esmorecer na nossa fé. E Davi, em um momento de descanso, um momento de folga, em um momento ele já tinha vencido muitas guerras, apareceu mais uma batalha, ele falou, nessa eu não vou batalhar, e ficou em casa, e ficou à toa. E quando ele fica à toa, vai ele mexendo no feed dele, no Instagram, aparece lá, Betseba, e entra no perfil dela, e começa a olhar as postagens dela, o marido dela foi para a guerra também, e aí, ele comete adultério, ele cai em pecado, e um profeta avisa ele, mas da mesma maneira que ele comete o pecado, quando ele é orientado pelo profeta do erro que ele fez, ele se arrepende, ele dobra o seu joelho, ele rasga as suas vestes, ele abre um jejum e se arrepende de fato e de verdade, por aquilo que ele havia feito. E então Deus perdoa ele, e mesmo ele tendo cometido um pecado tão grave, ele continua sendo o homem segundo o coração de Deus. O que Deus quer dizer para mim e para você? Não importa o que você fez ontem,
Não importa qual é o seu pecado, não importa do que te acusaram, não importa o que você errou, se você magoou pessoas ou não, se você se entregar para Deus hoje, Ele te perdoa, Ele te limpa, Ele te transforma e coloca o Espírito dEle dentro de você para que você possa ser uma pessoa segundo o coração de Deus também. E é isso que Ele quer. Ele nos dá essa oportunidade de um recomeço. E Davi então se arrepende e continua a sua caminhada, e tem até hoje, é o rei mais falado, um dos reis mais falados na história da Bíblia. E quando você vai para Israel, e eu profetizo, você vai ver que até hoje tem lá o túmulo, o lugar onde Davi ficou, os lugares, as guerras onde ele batalhou, tudo aquilo que ele vivenciou. Então Deus dá para mim e para você uma oportunidade única de renovo, de arrependimento, de recomeçar, de começar do zero. Ô Manga, eu estou bem, eu já estou no caminho então de se fortalecer mais ainda. Ele quer essa manhã que eu e você saiamos daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Quem quer sair cheio da presença de Deus? Eu queria que vocês por um minuto abraçassem o seu corpo assim, esquecessem agora as pessoas que estão do seu lado, esquecessem, pode vir todo mundo para frente, pode vir para frente, vem para cá. Eu queria que vocês esquecessem as pessoas que estão do seu lado, o que você vai fazer daqui a pouco, qual vai ser a atividade, que esquecesse que você está com amigos do lado. Eu queria que nesse momento a gente fizesse uma busca pelo Espírito Santo de Deus, que nesse momento, o nosso Deus, Ele vai te abraçar, Ele vai te limpar, Ele vai te fortalecer e vai fazer com que você tenha uma experiência única com Ele. Quem topa esses alguns minutos na presença de Deus? Também pode vir o mais perto que puder. Todos vocês podem vir, sem vergonha, vem aqui. Não fique com vergonha. Eu queria que nós vamos cantar um louvor aqui. Queria pedir o grupo de louvor porque pudesse estar aqui conosco, para que a gente possa adorar Ele de toda a nossa força, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Não, abrace seu corpo, por favor. Feche os seus olhos. Queria pedir ao grupo de louvor se pudesse subir. Abrace o seu corpo, por favor. Feche os seus olhos. Meu Deus, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, na Tua santa e sagrada presença. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abraçar os Seus filhos nesse momento. Que o Senhor venha fortalecê-lo. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você chegou aqui hoje porque alguém te convidou. Ou talvez você não tinha o que fazer e falou, eu vou lá, vou participar. Talvez a caminhada do dia a dia, o sofrimento, as discussões, os problemas familiares, talvez a falta de atenção de alguém da sua casa, ou de algum dos seus amigos, ou a decepção de alguém que você amava tanto, que você confiava tanto, foi fazendo você enfraquecer. Você até chegou a questionar a Deus. Você já chorou e falou assim, eu não mereço viver isso. Tem pessoas aqui que Deus está me falando, tão jovens, que já pensaram em tirar sua própria vida. O Espírito Santo, Ele fala para você, fala, filho, filha, eu ainda sou o mesmo Deus que te chamei. E Ele te abraça, Ele te envolve, Ele perdoa os seus pecados, Ele te limpa. Receba agora aí no seu lugar o abraço do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus está aqui junto com você e Ele quer te transformar. Você vai contar testemunhos o resto da vida daquilo que Deus está fazendo com você essa manhã, porque o Deus Todo-Poderoso te abraça. Adore a Ele com os olhos fechados, com toda a sua força e de todo o teu coração. Adore a Deus.
olhos fechados. Abrace o seu corpo. O abraço que você dá no seu corpo é o abraço do próprio Senhor Jesus na sua vida. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Mesmo sem me ouvir, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Senhor, dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Pede, pede. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais em outras fontes. Não, 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 não. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Estenda as suas mãos simbolicamente em direção à sua casa. Manga, mas eu não sei direito, é simbolicamente, como se você estivesse
abençoando a sua casa. Estenda as suas mãos agora em direção à sua casa. Pela fé, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais que abençoados. E queremos, meu Pai, pedir que o Senhor abençoe os nossos familiares. Toca, meu Pai, nos nossos entes queridos. Toca naqueles que ainda não conhecem a Tua presença. Traz eles para a Tua casa, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Toca naquele familiar que se encontra em uma clínica de recuperação, que se encontra num hospital. Toca e abençoa, meu Pai, a nossa família, porque nós entregamos, meu Deus, a nossa vida, tudo que nós temos, a nossa família, nas suas mãos. E declaramos, meu Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa família. Abre, meu Pai, a janela dos céus e derrama das bênçãos sem medida na vida do Teu povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palmas bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus.